gente, tudo bom? Meu nome é Franciele e esse é o primeiro vídeo do canal. Então, talvez você não me conheça, talvez você me conheça, mas o canal se chama Frantinho. Fran Journal, aquela que tá esquecendo o nome do canal. Fran Journal, e é sobre. Eu acho que você já sabe que journal significa agenda, diário em inglês. Enfim, tem que fazer essas apresentações, né? Que é início do canal, a pessoa é obrigada. Na verdade, o site seria Fran's Journal com S, mas como ninguém aqui fala inglês, tá tudo bem, né? Até porque tem outro canal com esse nome. Eu botei esse porque Franciele é um nome muito comum, inclusive se você botar Fran vai vir um monte de nome, mas se você botar Fran Journal só vai vir eu ali pra você, linda, maravilhosa. Então é por isso. E sem mais delongas. Nossa, delongas é uma palavra muito chique, né, Hernandes? Eu gostei. Eu sinto uma pessoa muito chique. Sem mais delongas, o nome do vídeo eu ainda não sei direito qual vai ser, mas talvez seja falando sobre que o entendimento depende. E é sobre isso que eu vou falar. Eu amo muito as Crônicas de Nárnia, acho que já dá pra perceber aqui. Todos esses livros daqui é de Nárnia. E aí, no livro O Sobrinho do Mago, o Lewis fala a frase de Lewis, do livro do Sobrinho do Mago, As Crônicas de Nárnia, diz que o que você ouve e vê depende do lugar em que você se coloca, como também depende de quem você é. E aí, depois que eu li essa frase, eu fui dar uma lida na Bíblia, e aí eu liguei uma coisa com a outra, o que é muito verdade. E eu já ouvi isso de muita gente. Às vezes você fala uma coisa e não é por mal e a pessoa entende como algo ruim, porque depende do lugar que ela tá vendo, se ela tá lá ou se ela não tá, porque às vezes ela nem viu, alguém falou pra ela, e depende de quem ela é. Às vezes você fala coisa mó na bondade, mas a pessoa, por ela mesma, ela não entende. Tem uma ação da Bíblia que é justamente quando Jesus está ressuscitando Lázaro, está prestes a ressuscitar Lázaro. E o que era para ser uma coisa maravilhosa, né, e foi realmente que muitas pessoas foram salvas, gerou muita confusão e muito rancor no coração de algumas pessoas. Tá em João 11, que é retratada a morte e a ressurreição de Lázaro. E assim, nisso aconteceu duas vertentes diferentes, né? Porque assim, os discípulos de Jesus, eles sabiam que Jesus ia ressuscitar Lázaro, e todo mundo ao redor que não estava com Jesus sabia que Jesus podia curar Lázaro e que não foi lá a tempo, porque ele não teve um tempo de chegar lá. Mas todo mundo ali naquele lugar sabia que se Jesus tivesse chegado a tempo, Lázaro não tinha morrido. Então só os discípulos tinham essa informação que Jesus iria ressuscitar, ninguém sabia disso, mas já sabiam que se Jesus tivesse chegado primeiro, Lázaro não estaria morto, né? E aí, o que choca tá em João 11:35, que a Bíblia fala que ao ver as pessoas lá sofrendo pela morte de Lázaro, Jesus chorou. E aí tiveram as duas grandes vertentes, né? Teve duas respostas. A primeira resposta, que tá literalmente abaixo, em João 36, João 11:36. Então as pessoas disseram, vejam como ele amava Lázaro. Teve essas pessoas que disseram, nossa, ele amava muito ele, por isso que ele tá chorando, meu Deus do céu. Sendo que elas sabiam também que se Jesus tivesse chegado antes, Lázaro não estaria morto. Mas elas escolheram não julgar ele, com base nisso, porque elas viram um ato de amor, que era Jesus chorando. Acredito eu que Jesus, como a gente sabe que ele já ia ressuscitar Lázaro, ele não estava realmente chorando pela morte de Lázaro, mas talvez sim pelos outros, né? Porque os outros estavam chorando, e a palavra fala que a gente tem que chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E como Jesus realmente amava as irmãs de Lázaro e todo mundo ali, ele realmente chorou por ver também a tristeza neles, acredito eu. E aí, infelizmente, teve algumas pessoas que viram só nesse ato de Jesus de chorar, e olha que foi só um ato, ele nem falou nada, ele só chorou. Ele só fez fazer alguma coisa, ele nem a Bíblia diz que a gente tem que regrar o que a gente fala, né, pra que não seja entendido errado, mas às vezes até um ato as pessoas entendem errado. E é assim, eu ficava muito pensando às vezes, como é que essas pessoas odiaram tanto Jesus vendo tudo que aconteceu, mas quando você pega isso e você olha direitinho, dá pra se entender entre aspas, do que aconteceu e como aconteceu, né? Por causa do coração das pessoas. E aí, após dessas pessoas falarem, nossa, como ele amava Lázaro, no próximo versículo diz, mas algumas delas disseram, ele curou o cego, será que não poderia ter feito alguma coisa que Lázaro não morresse? Ou seja, elas ficaram com ódio de Jesus, né? Porque o cara era o cara, tava ali salvando todo mundo. E o amigo dele
Best friend forever. Ele não chegou a tempo pra salvar e ainda vai lá e chora a morte do cara. Eu, no meu entendimento, com certeza acho que essas pessoas ficaram com raiva de Jesus nessa hora, porque como assim ele tá chorando? O que era pra ser um gesto de amor, e algumas pessoas entenderam como um gesto de amor, gerou uma sensação de ódio na vida de outras pessoas. Elas odiaram Jesus nesse momento. Porque como assim, né? Como assim um cara que podia ter salvado o outro tá aí, como se nada tivesse acontecido, chorando. Enfim, é meio triste isso, mas assim, dá pra ter um entendimento melhor, né? Como o Lewis escreve mesmo, que você ouve e vê, no caso eles só ouviram Jesus chorando, depende daquilo que você é e também depende do lugar que você se coloca. Ambas as pessoas estavam no mesmo lugar, elas não sabiam sobre que Jesus ia ressuscitar Lázaro. Ambas tinham as mesmas sabedorias, elas sabiam que Jesus curava, elas tinham ouvido milagres e milagres, mas havia uma diferença entre as pessoas. Umas preferiam não julgar e elas acreditavam no que elas viam e no que elas sentiam, e elas viram o amor. Já outras odiaram Jesus naquele momento, né? Apenas por um ato que Jesus fez. O triste é que no fim dessa história, quando Jesus ressuscitou, muitos foram salvos. A Bíblia fala que muitos foram salvos, mas alguns dali foram falar aos fariseus e contar desse feito, reclamar, falar para os fariseus. Quando eu li isso, óbvio que eu não tenho como ter certeza que foram essas pessoas que falaram, mas ele podia ter chegado antes. Acredito que muitas delas foram curadas, mas outras foram salvas, mas outras talvez não. Mas eu acho bem possível que foram uma dessas pessoas que falaram isso, porque para e pensa, você tá aqui, você já tá com um sentimento de ódio com Jesus, você já tá odiando ele pelo simples fato dele ter chorado. Na sua cabeça ele já tá errado. E aí um cara que você já tá com tanto ódio, você vê ele salvando Lázaro, ressuscitando. E eu lembro que na Bíblia fala muito, muito, muito que as pessoas, os fariseus e as pessoas que eram contra Jesus diziam que ele expulsava e ressuscitava porque ele tinha alguma ligação com o demônio e não sei o quê. Talvez essas pessoas, na cabeça dela, elas estariam super certas de estar criticando Jesus. Porque como um homem que causou tanto ódio na vida delas poderia ser capaz de fazer um feito tão bom desse jeito? Enfim, é sobre isso que é a palavra. Mas nisso eu já me policiei, porque eu fiquei, nossa, eu preciso não ver as coisas de uma maneira que o ser humano vê. Mesmo que tenha um motivo, mesmo que tenha, mas ele podia ter chegado antes e ter curado. Deus sempre tem uma explicação para tudo. A gente não pode ver como aquelas pessoas, a gente tem que ver o que está acontecendo realmente. Se Jesus chorou, meu Deus, ele chorou e que bom, ele amava Lázaro. E tentar não julgar. Aí fazendo parâmetro para nossa vida atual, muitas vezes a gente não tá no lugar certo. O lugar que a gente tá não tá nem onde tá acontecendo Jesus. A gente tá nem com as pessoas certas que falam sobre Jesus. E óbvio que se a gente está num lugar com pessoas que não falam bem sobre Jesus, o que a gente vai enxergar não é a realidade que está acontecendo ali. A gente vai enxergar uma coisa aleatória. Como aquelas pessoas enxergaram algo aleatório, a gente vai enxergar. A gente precisa estar nos lugares certos, onde se você está hoje num lugar que não te mostra Cristo, que você não está perto de pessoas que te mostrem isso, você precisa sair, porque a partir do momento que Deus fizer alguma ação na sua vida, você não vai enxergar Ele. Você vai enxergar demônio, você vai enxergar um monte de coisa e você não vai enxergar a beleza de Cristo. Quando Ele finalmente ressuscitar um problema seu, você não vai conseguir enxergá-lo porque você vai estar no lugar errado. Mas aí já tem a parte pior, né? Que é sobre quem você é. E isso é muito, muito complicado. Como eu falei, eu sempre vi na Bíblia, né? Falando sobre regrar o que a gente fala. E eu sempre tive muita dificuldade nisso, de regrar o que eu falo. Porque é muito difícil, porque justamente por isso, às vezes a gente acha que não tem um problema, mas para outra pessoa tem. Mas aí quando eu vi que até uma ação, as pessoas podem entender errado, aí eu fiquei, não, aí é difícil demais. Porque Jesus estava curando cegos, fazendo milagres, e o povo via como expulsando demônios, e as pessoas ainda criticavam, achando que ele expulsava demônios porque ele era de alguma forma ligado a isso. As pessoas sempre vão entender errado. Esse é o fato.
Mas a gente não pode entender errado. A gente cristão, a gente não pode se dar o luxo de ver uma coisa e achar o que não é. Então, depois disso, eu me policiei muito eu pedi a Deus, eu quero enxergar com os teus olhos, eu não quero olhar para uma pessoa e já julgar ela de cara. Eu quero entender, eu quero pensar. E às vezes a gente não para pra prestar atenção muito nisso, né? Se você tá no lugar errado e sendo uma pessoa que não tá sendo, se você acredita que você não tá sendo uma pessoa que vê com os olhos de Deus e que tá sendo firme, que seu coração não é obstinado, se seu coração é obstinado, eu queria orar pra você, para que você saia desse lugar que você tá longe de Deus. Porque se você continuar ali, você não vai conseguir ver a ressurreição de Lázaro, a ressurreição dos problemas da sua vida como uma coisa boa. Você vai sempre botar defeito. Mesmo que não haja, você não vai enxergar. Como a gente vê em muita gente do mundo, mas a gente às vezes esquece que nós mesmos cristãos somos do mesmo jeito. Então, eu oro pra você que tá em um lugar errado, que você consiga sair de lá. E para vocês que estão com o coração obstinado, e eu também, que nós começamos a enxergar como Cristo quer que nós enxergamos, que nós sejamos as pessoas que Ele quer que nós sejamos, porque só assim a gente vai poder ver com clareza a realidade do Evangelho e sobre as pessoas também, porque o entender depende muito, muito mesmo, depende de quem você é, do lugar onde você tá, depende de muita coisa, e a gente tem que ter essa sabedoria. Não. Aí eu já tô complicando, né? Porque agora já não é mais sobre como dominar a língua, é sobre como dominar tudo. Mas foi algo que o Senhor me disse e eu guardei muito isso. Porque se a gente não perceber essas coisas, o caminho pro erro é muito, muito rápido. Então é isso. Espero que você saia dessa situação. E se você gostou do vídeo, esse é o primeiro vídeo do canal. Se inscreve, curte, compartilha. E se vocês quiserem me seguir no Instagram, meu Instagram é Franciele I. Soares, @Franciele I. Soares. E provavelmente eu não vejo, se você curtir minhas fotos ou fez alguma coisa, não me siga, porque eu não tenho Instagram instalado. Mas eu às vezes entro no Google pra olhar. Mas caso você seja uma pessoa que não me conhece e tal, queira me conhecer mais, pode ir lá, dar uma olhadinha. E é isso. Beijo, tchau e até mais.